no caminho. Hoje eu quero falar sobre um episódio em que Jesus cruza o caminho de uma mulher. Mulher essa, que na Bíblia não tem nome, é chamada por João de mulher samaritana. Então o nosso texto é João capítulo 4, se você tiver Bíblia, por favor, deixe a sua Bíblia aberta em João capítulo 4. Se você tem uma iBíblia, uma Bíblia tecnológica, pode deixá-la aí ligada em João capítulo 4, nós vamos navegar do versículo 1 ao versículo 30, como se dá esse encontro e o que acontece quando Jesus entra no caminho de alguém. E eu quero começar com o contexto desse encontro, porque João, no capítulo 4, a partir do versículo 1, ele fala o que antecede esse encontro de Jesus com a mulher. A Bíblia diz assim, João capítulo 4, versículo 1. Quando os fariseus souberam que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista, versículo 2, o João coloca aí uma observação. Apesar de Jesus não era aquele que batizava, eram os seus discípulos. Versículo 3, Jesus saiu da Judeia e retornou ou voltou mais uma vez para a Galileia. Ou seja, quando Jesus soube, preste atenção nisso, que chegou aos ouvidos dos fariseus, que eram adversários do ministério de Jesus, chegou aos ouvidos dos fariseus o sucesso ministerial de Jesus, Jesus não fica na Judeia, Jesus sai, se manda para a Galileia, ele sai de cena. Por que ele sai de cena? Porque ele sabia que não demoraria para os fariseus transformar o sucesso ministerial de Jesus em uma controvérsia, em uma polêmica, em um problema, em uma crise. E Jesus não estava a fim de se envolver em crises. Jesus não estava a fim de se envolver em controvérsias. Preste atenção no que eu vou te falar. Sabedoria de Jesus para mim e para você. Palavra de Deus para a nossa vida. Existem controvérsias que não valem o seu tempo. Existem conversas que não valem as suas palavras. Existem debates que é desperdício de energia, é desperdício de saliva. Deus está falando assim para você. Tem coisa que você pensa que é uma discussão e na verdade é uma distração. Fica quieto, fica na tua, sai de cena. Eu acho lindo isso daqui. A Bíblia diz, quando Jesus soube, ele saiu. Não diz, quando Jesus soube, ele ficou. Não diz, quando Jesus soube, ele ficou para desafiar, ele ficou para peitar os fariseus. Não, diz assim, quando Jesus soube, ele saiu. Às vezes, a resposta mais sensata que nós damos para o outro é deixá-lo no vácuo. O silêncio é uma resposta excelente em muitas situações. Aliás, Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse que até o tolo, quando se cala, é reputado como sábio. Jesus, ele sai de cena. E a Bíblia fala no versículo 4 que era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era-lhe necessário passar por Samaria? Porque Jesus estava no sul da Palestina, Judeia. Ele precisava chegar no norte da Palestina, Galileia. Existiam alguns caminhos para sair do sul e chegar ao norte, mas o caminho mais rápido, mais curto, mais objetivo era por Samaria. Porque era uma linha reta, e o seu professor de geometria te ensinou que o menor caminho entre dois pontos é uma... Olha aí, a matemática serviu. Ei, gente, tem uma observação importante. É que na época de Jesus, apesar de Samaria ser o caminho mais curto para cruzar a Palestina, muitos judeus optavam não por linha reta, mas sim dar voltas. Porque havia uma rixa entre judeus e samaritanos. Então, alguns judeus preferiam gastar mais tempo, preferiam gastar suas energias, preferiam ter uma viagem mais longa, dando voltas, contornando, para não ter o desprazer, o desconforto de dar de cara com o samaritano. Agora, o que é que Jesus faz? Jesus não tem problema em cruzar por Samaria, porque gente bem resolvida não tem problema com enfrentar Gente bem resolvida, pega isso para a sua vida, não dá voltas, anda em linha reta.
Gente bem resolvida não precisa fugir de ninguém, não precisa se esquivar de ninguém. Gente bem resolvida não precisa sair do culto mais cedo para fulano não me ver. Gente bem resolvida não precisa mudar de calçada para a pessoa não achar que eu vi e não falei. Gente bem resolvida não precisa evitar conversas difíceis. Gente bem resolvida fala com qualquer pessoa, tem qualquer conversa, não tem nenhum problema. E se eu estiver devendo a alguém, eu falo com esse alguém, eu me resolvo com esse alguém e ponto final. É por isso que a palavra de Deus para mim e para você é: anda em linha reta, meu irmão. Fica tranquilo. Jesus cruzou por Samaria. E a Bíblia fala o seguinte, versículo 5, que chegando ali pela província de Samaria, se aproximou de uma cidade chamada Sicá, onde naquela região havia um poço, chamado Poço de Jacó. E o versículo 6 fala assim: Jesus, completa para mim, igreja. Cansado, para por aí. Jesus cansado. Duas palavras que parecem não combinar. Jesus cansado. Porque até o que eu sei, Jesus é o Filho de Deus, sim ou não? Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo eterno, é o Deus Emanuel, é o Príncipe da paz, é o Senhor dos senhores. Jesus é aquele que quando existe doença Ele cura, quando existe morte Ele opera a ressurreição. Jesus é aquele que faltou o lanche, multiplica pães e peixes. Ei gente, esse Jesus divino, Senhor, diz a Bíblia, ficou cansado. Porque apesar de ser divino, durante o seu ministério terreno, Ele estava confinado aos limites da sua humanidade. E é próprio do ser humano ficar cansado. Você que está dizendo: pastor, estou cansado. Bem-vindo ao mundo dos seres humanos. Estar cansado é coisa de ser gente. Estou cansado da minha casa, cansado do meu trabalho, cansado dos meus filhos, cansado do casamento, cansado do ministério, cansado de uma liderança, cansado de um propósito, cansado de crer, cansado de orar, cansado de sonhar. Você está cansado? Palavra de Deus para você: pause, mas não pare. Descanse, mas não desista. Olha, eu posso rasgar o verbo? Para mim não dá, Wagner, a pessoa que acha que a solução para o cansaço é pular fora do barco. Meu irmão, no nome de Jesus, eu sei que tem coisas na vida que vale a pena a gente desistir. Eu já preguei aqui sobre isso, sobre a virtude da desistência. Perseverar é uma virtude e desistir também é. Tem coisas que na vida vale a pena você desistir. Desista do que é tóxico, desista do que não te abençoa, desista do que não é de Deus, desista daquilo que não se alinha com o propósito do Pai para a tua vida. Agora presta atenção, para desse negócio de achar que a solução para o teu cansaço é sempre a desistência. Estou cansado, não conta mais comigo. Estou cansado, pastor, me esquece. Estou cansado, tchau, sumi. O que aconteceu? Foi arrebatado? Não. Estou fechado para balanço. Ei gente, está cansado, para. Está cansado, pausa. Foi o que Jesus fez. Eu acho lindo porque João é um dos evangelhos, Wagner, que mais fala sobre a divindade de Jesus. Mas João faz questão de dizer: Jesus cansou. E quando ele cansou, ele pausou. Pause não para parar. Pause para recobrar o fôlego, para retomar o ânimo, para recuperar as forças, para recarregar as baterias e continuar prosseguindo e avançando em direção aos alvos de Deus para a sua vida. Você ainda tem muito para viver, você ainda tem muito para experimentar no reino, você ainda tem muito para ver Deus fazendo em você e através de você. Está cansado? Pausa, descansa e retoma o seu caminho. Ei gente, Jesus cansou e parou. Por um momento ele fez um pit stop. Viu um poço, sentou-se à beira do poço. E o versículo 7 diz que chegou ali uma mulher. Olha isso, uma mulher samaritana, para tirar água. E Jesus pede um favor. Jesus pede um favor. Tem uns irmãos que têm uma unção de Jesus, não pode ver você parado que pede favor. Jesus pediu para a mulher: dê-me um pouco de água. Presta atenção, versículo 8. Os discípulos tinham ido para a cidade comprar comida.
De modo que aqui, a cena que você tem que ter em mente, faz o desenho aí, é a seguinte: Jesus, o poço e a mulher. Captou? Jesus, o poço e a mulher. Sem audiência, sem público, sem mais ninguém. Porque os encontros mais transformadores que Deus vai proporcionar para você, não vai ter público, não vai ter audiência, não vai ter ninguém. É você, Jesus e ponto final. É Jesus, o poço e a mulher. Veja o contraste entre Jesus e a mulher. Porque Jesus tem o poço, mas ele pede água. Por que ele pede água se ele tem um poço? Ele pede água porque mesmo tendo o poço, ele não tem balde, ele não tem corda, ele não tem cântaro. Ele não tem a parafernália necessária, os instrumentos necessários para pegar a água. A mulher foi preparada. Mulher nunca sai de casa despreparada. A mulher foi preparada. Ela foi com tudo. Ela provavelmente tinha seu balde, sua corda, seu cântaro. Ela tinha os instrumentos necessários. Pega isso daqui. Jesus não tem nada. E a mulher tem tudo. Agora a pergunta que eu te faço é que entre Jesus e a mulher, quem é o sedento dessa história? Eu vou repetir porque você não fez o download. A mulher tem todos os instrumentos, todos os recursos que a mão consegue tocar. As mãos da mulher estão cheias, as mãos de Jesus estão vazias. Mas quem é aqui nessa história o sedento? Jesus não tem nada, mas ele está cheio. A mulher tem tudo, mas ela está vazia. Quantas pessoas no nosso tempo, no nosso mundo, na nossa sociedade, quem sabe esse alguém é você, meu irmão. Você tem tudo, Deus te abençoou com balde, com corda, com poço profundo. Você tem tantas opções, você tem estudo, você tem recurso, você tem boa moradia, você tem boas condições, você tem sonhos concretizados, você tem planos executados, você tem possibilidades desfrutadas. Agora olha para mim. Quantas vezes você coloca a cabeça no travesseiro e diz: eu tenho tudo, mas só eu sei que eu não tenho nada. Jesus pede água. Ele pede um favor, porque ele tem uma estratégia em mente. Aliás, esse texto é interessante porque essa conversa é uma verdadeira aula de evangelismo e de discipulado. Olha a estratégia brilhante de Jesus. Ele chega de mansinho. Ele chega despretensiosamente, conversando sobre água. Ele vai aos pouquinhos, introduzindo novos assuntos. Porque é sempre esse o processo de Deus na nossa vida. Primeiro ele conecta, depois ele desafia, depois ele te transforma. Esse deveria ser sempre o processo da igreja. Primeiro nós nos conectamos. Depois, quando a gente ganha intimidade, quando ganhamos espaço, a gente desafia. E por fim, vemos a transformação que só Deus pode fazer. Jesus começa a se conectar com aquela mulher. E a partir do versículo de número 8 e 9, especialmente o 9, versículo 9, acontece esse diálogo, essa conversa que mudará para sempre a história e o destino dessa mulher. Ela responde ao pedido, à súplica de Jesus, com a seguinte exclamação: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Grave isso no seu coração. Primeiro, no caminho, ele nos aceita. A mulher, ela fica escandalizada com o tratamento de Jesus. Porque ela sabe que aqui, entre ele e ela, existem muitas barreiras. A barreira de gênero, ele é homem, ela é mulher. Só para você ter noção, a tradição rabínica dizia que o marido não podia nem conversar com a esposa em público. Então, há uma barreira de gênero. Esse homem falando com essa mulher, tem algo aí. Há uma barreira étnica. Ele judeu e ela samaritana. Há uma barreira moral. Ele é um mestre de Israel, ela é uma mulher de moral duvidosa.
Existem inúmeras barreiras, múltiplos impedimentos entre Jesus e a mulher, mas Jesus, sem ligar para esses impedimentos, olha para ela com amor, a trata com respeito e com dignidade, pede um favor, porque Jesus enxerga aquela mulher não com os olhos da prepotência, da soberba, da superioridade. Jesus olha aquela mulher pela ótica da compaixão, do amor, e pegue isso, por favor, da graça de Deus. E se tem uma coisa que sempre choca, é a graça de Deus. A graça constrange o pecador e incomoda o religioso. Quando você tem uma revelação do que é a graça é esse amor incondicional de Deus. Deus sabe da sua vida como Jesus conhecia a vida dela. Deus sabe das suas incoerências, meu amigo. Deus sabe das suas falhas, dos seus erros, dos seus fracassos. Deus sabe daquilo que está quebrado, está doente, está sujo, está podre em você. Mas Ele te aceita, Ele te acolhe. Ele faz você se sentir bem na presença dEle. Ele te recebe com esse perdão maravilhoso. A graça sempre constrange o pecador, mas incomoda o religioso. Por isso que tem tanta gente incomodada com a graça de Deus. É impressionante. Pastor, eu fui lá na sua igreja, agora sim, achei muito liberal, né? É muito liberal, eu não entendo o que é que querem dizer com liberal. Eu não compreendo o que esse termo significa. Porque se for no sentido acadêmico, a maior parte não entende o que é. Gente, liberal. A minha experiência pastoral me ensinou uma coisa, a minha pouca e curta experiência pastoral me ensinou uma coisa, não tem essa de liberal, cada um faz da vida o que bem entende. Porque eu posso pregar desse púlpito com toda a fidelidade às Escrituras e no poder do Espírito Santo. No final das contas, é você que vai decidir se ao cruzar essa porta, você vai viver essa palavra, ou você vai deixá-la entrar por um ouvido, sair pelo outro e continuar vivendo a sua vida do jeito que você quiser. Nós pregamos esse amor, nós pregamos essa graça, porque não tem como ler esses encontros de Jesus e não perceber que no caminho a primeira coisa que Ele faz é nos aceitar. E eu quero dizer para você que enquanto a religião constrói muros, o Evangelho constrói pontes. Se você já se sentiu excluído, se você já se sentiu diminuído, se você já se sentiu não merecedor de Deus, se você já se sentiu indigno do Pai, eu hoje venho com essa palavra da parte de Deus. A cruz pagou o teu débito, a cruz do Calvário cobriu o teu pecado, há um caminho aberto para você e o amor dele supera as suas falhas. No caminho Ele nos aceita. Mas não para por aí não. Porque Jesus muda de assunto. É uma coisa que você tem que perceber nessa conversa. Ele vai mudando de assunto. Ele começa falando sobre água. De repente ele olha para ela e diz: mulher, se você soubesse aquele que te pede água, você lhe pediria água viva e ele te daria. Ele muda de assunto, sai da água e vai para a água viva. E aí, no versículo versículo 13, para ser mais exato, Jesus explica o que é essa água viva. Ele diz: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, você pode ler comigo esse texto? Nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. No caminho Ele nos aceita, mas também no caminho Ele nos oferece água viva. E eu vou te explicar o que é isso. Jesus está falando para aquela mulher o seguinte: mulher, essa água da qual você bebe, essa água que você pega nesse poço, ela produz, escuta isso, igreja, uma saciedade momentânea. Ela tira a secura da sua boca, ela hidrata a sua garganta, mas é por enquanto. Fale comigo, por enquanto.
Toda saciedade momentânea, por definição, é porém, eu fico saciado por enquanto. Daqui a pouco você terá que voltar a esse poço, pegar um pouco mais dessa água. Mas se você beber da água que eu te der, essa água vai produzir um milagre dentro de você vai surgir uma fonte. Olha que beleza, dentro de você vai surgir uma fonte, e essa fonte vai jorrar para a vida eterna. E você não precisará mais procurar em outros lugares. Você já estará saciada. Eu quero que você entenda uma coisa. É verdade ou não? O nosso mundo é viciado em saciedades momentâneas. As águas que nós podemos encontrar nos poços desse mundo produzem uma saciedade que é momentânea, tudo por enquanto. Resolve, por enquanto. Estou carente, pastor. Estou precisando de alguém. Faz tempo que eu não beijo na boca. E beijar na boca é bom. E o complemento é melhor. Estou precisando. Preciso de alguém. E mais, a presença, a conversa, o papo. Um bom dia no WhatsApp com aquela carinha. Faz diferença. Aí você vai, entra no aplicativo, encontra alguém, conhece uma pessoa, marca um encontro. Tal, vai, encontra um, encontra outro. É um encontro. Resolve. Por enquanto. Remedia a solidão, porque a solidão é uma coisa existencial. Tem gente que está rodeada de pessoas e vive em um profundo sentimento de solidão, porque a solidão não tem a ver com ter gente por perto. A solidão é algo da alma. Resolve? Por enquanto. Pastor, meu problema é dinheiro. Se aquele cheque caísse, se aquele fornecedor pagasse, se aquele cliente fechasse, meu Deus, eu ia ver tanto zero na minha conta, tanto zero. Eu tenho visto muito zero, mas eu queria ver algo, né? Você está entendendo? Zero depois, dígito, depois do numeral. Estava tudo resolvido. Estaria tudo resolvido. Estaria. Por enquanto. Se eu desencalhasse, arranjasse um namorado, estava resolvido? Por enquanto, minha filha, por enquanto. É por enquanto. Ganha fama, ganha notoriedade, bomba no Instagram, se torna alguém conhecido, vira um influencer. Resolve por enquanto, é tudo por enquanto. Por quê? Porque a saciedade que esse mundo oferece é sempre momentânea, é tudo por enquanto. E o problema da saciedade momentânea é que ela sempre nos torna reféns do poço. Porque uma vez que a saciedade é momentânea, eu preciso sempre voltar para o poço. Eu preciso sempre voltar para o... É um novo encontro, é um novo beijo, é um novo abraço, é um novo dinheiro, é um novo trabalho, Eu sou refém do poço. Aí vem Jesus para essa mulher e diz: minha filha, chega de ser refém do poço. Eu estou aqui para te libertar do poço. Eu estou aqui para te libertar disso, desse ciclo vicioso, de saciedades momentâneas. Eu quero te dar uma água que, se você beber dela, algo acontece dentro de você. Uma fonte é gerada dentro de você, que jorra para a vida eterna. E eu quero dizer para você, querido, que essa promessa ainda está válida para os nossos dias, porque o mesmo Jesus que foi ontem, é hoje e será eternamente. Esse Jesus de Nazaré está aqui nesse lugar. Aquele que cruzou o caminho da mulher samaritana está cruzando o seu caminho, e Ele está dizendo o seguinte para você: se você beber da água que eu te der, algo vai acontecer. Seus amigos vão te desconhecer, vão começar a perguntar: caramba, eu não te vejo mais no poço. Não te vejo mais no poço. Calma. Eu não te vejo mais no poço. Por quê? Aí você vai dizer assim: sabe por que você não me vê mais no poço? Porque agora que a fonte foi colocada dentro de mim, eu não estou mais dependendo do que está fora. Eu já estou pleno com aquilo que eu tenho dentro de mim. Não está mais fora, está dentro. Porque a gente nunca vai preencher o interno com aquilo que é externo. E a sede da sua alma
é por aquilo que é eterno e jamais será suprida com aquilo que é temporal. Jesus, no caminho, nos oferece essa água viva. Olha que a mulher se interessa, viu? Ela quer essa água viva. Ela quer tanto que o versículo 18 diz assim, verso 18. Olha o interesse, olha a conversa. Jesus, quando a mulher diz, eu quero beber dessa água viva. Aí ele diz assim, é? Então vai buscar o teu marido. Ela responde e diz, Senhor, eu não tenho marido. E ele diz então assim, é verdade. O fato é que você já teve 5 maridos. E esse sexto com quem você está não é seu. Escuta, Jesus mudou o assunto da água para a água viva. Agora parece que ele muda mais uma vez. O objeto da conversa não é mais a água viva, é o marido, é a vida amorosa, afetiva da mulher. Sim ou não? O que é que Jesus está tentando fazer? Constrangê-la, humilhá-la ou ensiná-la? No caminho ele nos aceita, no caminho ele nos oferece água viva, mas escute bem isso, no caminho ele também nos confronta. Eu vou te explicar o que é que Jesus está fazendo. Jesus ofereceu para ela água viva, ela se interessou e disse, eu quero. Então em seguida ele fala, você quer? Então vamos falar de assuntos que você não quer falar. Vamos entrar em um âmbito, em uma dimensão da sua vida que é dolorida para você. Vamos levantar o tapete e checar a sujeira. Vamos ver o que é que está desorganizado, bagunçado, desordenado na sua vida. É sua vida amorosa. Você já teve 5 homens, está no 6º, calma aí. Tem algo bagunçado aí, tem algo fora do eixo aí. E o que isso tem a ver, Jesus, com o meu desejo de beber da água viva? Tem absolutamente tudo a ver, porque você não pode beber da água que é viva, se continua dependendo de uma água que é morta. Você não pode beber de uma água que é viva, se não está disposto a largar a água que é velha. Quem está entendendo? Você quer que Jesus transforme a sua vida? Você quer ter um encontro com Ele? Você quer que Deus encha você da presença dEle de tal maneira que você se torne pleno e satisfeito nele? Então saiba de uma coisa, Ele vai confrontar você em áreas que talvez você já se acostumou a viver com elas, do jeitinho que elas estão. Jesus vai confrontar você em relação a alguns ciclos viciosos que você tem vivido em sua vida. A mulher já tinha tido um marido, 2, 3, 4, 5, 6, calma aí, é o 6º homem, é a 6ª relação, é um padrão de repetição. Quantos de nós vivemos assim, repetindo e nunca progredindo? É a mesma batalha de 5 anos atrás, é a mesma luta de 2 anos atrás, é o mesmo pecado. Se for para lutar, vamos lutar lutas novas. Se for para guerrear, vamos guerrear batalhas novas. Se for para crucificar pecados, sepultemos pecados novos. Ei, minha gente, Deus vai incomodar você antes de transformar você. Tem pessoas que falam, sabe de uma coisa? Eu gosto de Jesus, eu gosto da Bíblia, eu gosto de igreja, eu gosto desse negócio. Me dá um ânimo. Me dá assim, sabe, uma energia para a semana. Mas quando começa a mexer na minha vida pessoal, quando começa a querer ditar o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho que fazer, para onde devo seguir, para onde não devo, não, aí é demais, está mexendo demais, está tocando demais, está se intrometendo demais. Pois Jesus precisa entrar onde as coisas não estão alinhadas, para que uma transformação genuína aconteça. E igreja, preste bem atenção, o evangelho é graça e verdade. A graça aceita, a verdade confronta. A graça acolhe, a verdade trata. A graça abraça,
A verdade denuncia. A graça diz, venha como estás. A verdade diz, eu quero te tornar melhor, segundo aquilo que você pode ser em mim. A graça diz, eu te amo do jeito que você é. A verdade diz, porém sei que tu podes ser melhor. A graça de Deus abre a porta. Mas é a verdade de Deus que nos coloca na cruz. É graça e verdade. Afinal de contas, por que a gente quer ficar bebendo de água velha, quando Jesus tem para nós essa água que é viva? Mas você está disposto a apresentar para Ele os seus 5 maridos? Você está disposto a parar de se justificar e começar a confessar? Porque entenda, remédio para o pecado não é desculpa, é arrependimento. Não é argumentos, é quebrantamento. Pastor, isso daí é evangelho antigo, mas é o evangelho que continua salvando, é o evangelho que continua transformando, é o evangelho que continua curando. Porque se eu quisesse ser a mesma pessoa de sempre, eu estava ouvindo palestra motivacional, que fala para mim que tudo que eu preciso já está em mim. Você é bom, você é o máximo, grite 10 vezes, yes! Eu leio a Bíblia, eu estou na igreja, eu ouço o Evangelho de Jesus, porque eu já tentei dar e descobri que isso não muda o meu ser, só tem um que muda, é o Espírito Santo. Mas se eu não estou disposto a largar as águas que são velhas, não tem como Ele me encher da água que é viva e nova, que é Jesus. Aleluia! É graça e é verdade. É nesse ponto da pregação que a pessoa muda. Pensei que a igreja era liberal, agora. É porque esse é o dilema de Jesus Cristo. Esse é o dilema que fez com que, durante o ministério terreno de Jesus, os religiosos do seu tempo nunca conseguissem decifrar Jesus. Porque em um momento eles olhavam, viam Jesus com publicanos e pecadores e diziam, olha aí, come com publicanos e pecadores, liberal, permissivo. Aí eles foram escutar o Sermão do Monte. Aí Jesus no Sermão do Monte diz, a porta é estreita, o caminho também. Radical, extremista. Ninguém conseguia decifrar Jesus. Ele livra uma mulher que estava prestes a ser apedrejada por causa do seu adultério. A turma olha e diz, liberal. Viu? Não respeita a lei de Moisés. Em seguida, escutam o sussurro dele para a mulher, vai e não peques mais. Conservador. Quem é Jesus? É liberal para os conservadores e conservador para os liberais. Quem é Jesus? Jesus não está nem aí para liberal nem para conservador. Jesus não está nem aí para nada disso. E para a glória de Deus eu também não quero estar. E em nome de Jesus essa igreja também nunca vai estar. Porque a gente não pode caber nas caixinhas da religião. Como Jesus não conseguiu ser contido nas categorias e nas caixinhas dos sistemas religiosos. Porque Ele era graça e verdade. Sem separar uma da outra. Graça e verdade. Pois bem, Ele confronta. Como Ele nos confronta hoje, sobre as águas que na nossa vida são mortas e velhas. Mas aí, a conversa muda novamente o assunto. Eles começam a falar sobre adoração, sobre o lugar em que era adequado adorar a Deus. Mas no versículo 25, a mulher faz a seguinte afirmação, ela diz, eu sei que quando o Messias vier, Ele nos explicará tudo. Então Jesus no verso 26 declara, eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Enquanto as luzes se abaixam e o louvor retorna, eu quero concluir com você. No caminho Ele nos aceita, no caminho
Louvado seja Deus, Ele nos oferece uma água que é viva, Ele nos sacia, no caminho nos confronta, mas também no caminho Ele se revela. Ele se revela para aquela mulher da mesma maneira que Ele quer se revelar para mim e para você. Mas é interessante que primeiro, antes de se revelar para nós, olha aqui para mim, não perca isso. Antes de Jesus se revelar para alguém, Ele primeiro conduz aquela pessoa a um autoencontro. Primeiro Ele faz você se ver, para depois você conseguir vê-lo. Ele primeiro faz você se enxergar, para depois você enxergá-lo. É assim que Ele fez com a mulher. Primeiro vamos falar de você. Em seguida Ele disse, eu sou o Messias. Autoencontro, depois revelação. Com Pedro foi assim. Pedro, você conhece Pedro apóstolo, que antes de ser apóstolo era pescador. Lucas 5 diz que às margens do lago de Genesaré estava Pedro quando Jesus o encontra, e a pesca maravilhosa, um grande milagre acontece, e após o milagre Pedro cai de joelhos, e ele diz, mestre, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Pedro primeiro se enxerga, para depois enxergar a Cristo. Ele vê sua feiura, sua miséria, para depois ter uma revelação de quem é Deus. Foi assim com Isaías, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o santuário, e anjos serafins cantavam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então Isaías, ele se prostra, ele diz, Senhor, eu sou pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Primeiro, um autoencontro, ele se enxerga. Primeiro Jesus coloca sempre o espelho na nossa cara, a gente vê nossa feiura, depois Ele remove o espelho, e Ele diz, olha para mim, porque eu sou, como Ele disse para aquela mulher, Ele diz para mim, Ele diz para você, ao remover o espelho, depois de confrontar você, Ele olha e diz, ei, olha para mim, perceba, eu sou quem você não é, eu sou exatamente tudo o que você precisa, eu sou, e de fato Ele era o que aquela mulher precisava. Ela já tinha tido quantos homens? Opa gente, 6, ela teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens, Jesus portanto é o 7º homem na vida dela. O 7 na Bíblia é o número da perfeição, é o número da plenitude, é o número da completude. Deus fez tudo em 6 dias, ao 7º Ele descansou. 7, 7º, o 7 é sempre o fechamento, é sempre a conclusão, o 7 é o todo. Jesus veio para ser o 7º homem na vida dela. Jesus veio para deixar claro para ela, o que te falta, eu sou. O que te preenche, eu sou. O que te sacia, eu sou. O que te dá sentido, eu sou. O que tem poder de dar significado à sua existência, eu sou. Eu sou o 7º homem. Eu sou o fechamento que te falta. Eu sou o capítulo que te falta. Eu sou a parte que te falta. Eu sou. E por isso o verso 28 diz que deixando o seu cântaro, ela foi buscar água, mas no final ela esquece da água, ela esquece do cântaro, ela vai à cidade e ela diz, venham ver um homem que disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Ela esquece da água, para falar da água que é viva. Ela esquece do cântaro, para falar daquele que é a fonte. Porque quando Cristo entra no nosso caminho, Ele coloca uma nova mensagem na nossa boca, um novo propósito no nosso caminho, um novo discurso, uma nova bandeira, uma nova causa pela qual viver. E hoje, nessa noite, Ele quer entrar no nosso caminho. Será que você pode ficar de pé? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos por um momento. Onde você estiver.